Olá família, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 8 de agosto, ano 2022. A partir de agora está no ar o programa Alerta Espírito Santo. Comigo, Aldo José, que eu sempre digo, sempre falo, né? Nas externas da população do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. E claro também, quando eu falo de algum município, a população daquele município. A população daquele município sempre antenado. Bem, família, faz uma correção. Na sexta-feira eu falei que era sexta-feira 8. Eu errei, peço desculpas, por favor, pela data, tá bom? Na sexta-feira eu dei a data errada, fazendo aqui a correção de datas. Nessa segunda-feira, agora sim, 8 de agosto, a gente olhando alguns vídeos, algumas falas de candidatos, e eu arquivei a fala do ex-presidente e hoje candidato à presidência da República, Lula. Eu faço a seguinte pergunta: será que a Igreja Católica realmente apoia Lula? Será que as arquidioceses, os padres, têm o mesmo pensamento do Lula? Esse vídeo que eu vou exibir agora é um vídeo público. As igrejas, os católicos, qual o sentimento deles? É de aprovação? Vamos ao vídeo, por favor. Vamos lá. Mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. A fala do ex-presidente Lula, esse vídeo é um vídeo novo, o pensamento do Lula, retratando aborto, as mulheres, a saúde pública do nosso país. Será que a Igreja Católica realmente tem o mesmo pensamento do presidente Lula? Será que as famílias que são católicos têm o mesmo pensamento do Lula? Essa é a pergunta. Esse é um vídeo público. E também hoje, pela manhã, assisti na TV Assembleia uma audiência de cultura, onde a sua excelência a deputada petista Irene Lopes, falando de um requerimento que irá fazer para estar homenageando a senadora Rosilda de Freitas. Eu vou fazer 3 perguntas à senadora Rosilda de Freitas. A primeira pergunta é a seguinte: a senhora irá apoiar a nacional? A senadora Rosa de Freitas para a presidência da República apoia quem? A nacional ou não? A segunda pergunta: a senadora Rosilda de Freitas tem o mesmo pensamento do Lula sobre as mulheres, sobre aborto? A terceira e última pergunta que eu faço à senadora Rosilda de Freitas: aqui no estado, segundo turno, a senhora já é eleita, a senhora irá apoiar quem? Continua apoiando caso venha o governador Renato Casagrande, que tem o pensamento do Lula? Essa é a pergunta. Porque se a senhora tiver, senadora Rose, eu desqualifico o meu voto, não voto na senhora se eu fosse votar, e vou pedir que as mulheres, as famílias, não votem em uma senadora ou um senador que tenha o mesmo pensamento desse candidato aí chamado Lula. É um pensamento, é uma opinião completamente fora da realidade das famílias de bem deste país. Está dito. Bem, família, ainda nessa segunda-feira, eu tenho aqui também uma pergunta aos
melhor, ao governante do município da Serra. O maior cartão eleitoral é a Serra, né? Onde está sendo governado mais uma vez pelo ex-deputado federal Sérgio Vidigal. Doutor Sérgio Vidigal, o senhor é PDT e é presidente do partido estadual. O senhor irá apoiar para presidente da República quem? A pergunta é essa. O senhor vai ter lealdade partidária, sim ou não? O PDT do estado irá apoiar quem? Iremos ter uma lealdade partidária, sim ou não? Eu faço essa pergunta direto a Sérgio Vidigal e também os pré-candidatos, ou melhor, aos candidatos do PDT, à presidência da República. A segunda pergunta é a seguinte: está visto que Ciro Gomes não apoia Lula. Está visto que Ciro Gomes não apoia Lula. O PDT não irá apoiar Lula no segundo turno. Sabe por quê? Aguenta aí. Vamos ver o vídeo, vamos lá. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado pelo quê? Porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, milhares não, é maneira de dizer, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente. Isso nunca aconteceu. Adiaram esses prazos de uma forma orquestrada? Sim, no Brasil e só no Brasil, você tem 5 graus de jurisdição possíveis para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. No mundo inteiro só são 2 graus de jurisdição para crime comum. E um terceiro grau é a revisão. A revisão pode acontecer em qualquer data, que é o seguinte, você foi condenado, no segundo grau vai para a cadeia. Pelas tantas, por alguma razão, a perícia e tal descobre que o culpado chegou e confessou, teve uma crise de remorso, confessou, não fui eu. Aí não tem prazo isso, a revisão e tal. Então são 3 graus a revisão, mas só são 2. No Brasil tem 4 graus de jurisdição mais a revisão, 5. Que é uma coisa montada pela elite para fugir da justiça. Porque se eu tenho um bom advogado e eu contrato, começa a criar incidentes. Foi o que o Lula fez. Então, o Lula, vai postergando, o Lula conseguiu criar todos os incidentes possíveis. Ele deve ter entrado aí com 700 recursos e apelações e não sei o quê, em diversas hierarquias e não sei o que e tal, até que ganhou a prescrição. Eis aí a fala do candidato à presidência da República do PDT, Ciro Gomes. A pergunta é a seguinte, doutor Sérgio Vidigal, o senhor irá apoiar quem aqui no Estado? O grupo do PT, PSB? Sim ou não? Como que fica o posicionamento político do PDT no Estado do Espírito Santo? Essa é a pergunta. Temos que saber, né? O senhor irá apoiar quem? O PDT do Espírito Santo irá apoiar quem? Família, estou indo. Prometo voltar hoje, ainda mais tarde, com o programa Alerta Espírito Santo, falando só sobre Guarapari. O bairro Vilagem do Sol pede socorro mais uma vez. Mais tarde vocês irão ver a segunda edição do Alerta Espírito Santo. Sempre lembrando, eu sou Aldo José, estamos falando pela plataforma oficial alertaespiritosanto.com.br. Outra plataforma oficial, só queria mesmo é essa, 164 mil seguidores, aqui está. Também estamos falando por Guarapari Notícias 2, 19 mil seguidores. Estamos falando pelo streaming, um alcance maravilhoso. E também outras redes sociais que as pessoas têm compartilhado. Estou indo.
Prometo voltar hoje, segunda-feira, 8 de agosto, mais tarde, retratando só mesmo sobre Guarapari. Tchau, família! Senadora Rose, a senhora vai ter lealdade partidária? Sim ou não? MDB, prefeito Sérgio Vidigal, o senhor vai ter lealdade partidária? Sim ou não? Tchau.